Olá, começa agora o 29º episódio do Laudo Med, quadro do podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará, um espaço para tratarmos de assuntos de interesse da categoria médica e da sociedade. Meu nome é Maurício Granja, sou diretor de comunicação da entidade. Estou aqui com a doutora Anaíse Mourão, médica residente R2 de Clínica Médica do Hospital Universitário Walter Cantídio. Hoje vamos conhecer um pouco sobre essa rotina da residência, da clínica médica. E eu quero dar as boas-vindas aqui para a doutora Anaíse. Seja bem-vinda, doutora Anaíse. Boa noite. Boa noite, doutor Maurício. Fico muito feliz e honrada pelo convite aqui dos sindicatos médicos e fico à disposição para contribuir para qualquer futura projeção do sindicato. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Anaíse, a gente se conhece desde 2016, começamos cursinhos juntos. Como é que é para você hoje ter alcançado o sonho da medicina? Fala um pouco para nós, desde quando foi esse período do cursinho, a faculdade e até o início da residência. Conta um pouquinho para nós. Pronto. A medicina para mim sempre foi uma construção, é uma história de uma vida, como eu falo para as pessoas mais próximas, para o meu círculo de pessoas e amigos. A construção do sonho, ele começa desde o início, na fase infantil ainda, pelo estímulo ao estudo, pela visualização e pelo vislumbre da profissão e sobre o que o médico faz. É uma construção diária, a gente realmente passa por muitas dificuldades nesse campo do estudo, para que a gente consiga realmente atingir o primeiro sonho, que inicialmente é passar no vestibular. Como você fala, a gente se conheceu no cursinho, em um ambiente um pouco inóspito, assim, de concorrência, mas também de grandes amizades. E também de grandes batalhas e estudos para conseguir realizar o primeiro sonho, que é a passagem no vestibular, passar no vestibular. Depois que a gente passa no vestibular, a gente fica um pouco apreensivo sobre o nosso futuro, fica idealizando, e a gente perpassa pelos 6 anos da faculdade, sempre mudando de opiniões, chega em um determinado módulo e acaba mudando sobre a opinião. Eu pensei que gostaria dessa área, acabo não gostando. Então, é um período de sonhos e de desesperanças, mas que acaba que a gente fica muito grato e feliz ao chegar no segundo sonho, que é conseguir a formatura, e ingressar no mercado de trabalho. Durante a minha trajetória eu sempre tive o apoio da minha família e dos meus amigos, sempre muito importante ressaltar. A nossa história, ela vem sendo construída não só por nós, mas também por todo mundo que faz parte dela e das pessoas mais próximas, dos nossos círculos. E é um construir de sonhos mesmo. Quando a gente consegue o nosso primeiro emprego, quando a gente vai dar o nosso primeiro plantão. O nervoso que a gente passa a atender os pacientes. A necessidade que a gente vê quando encontra um paciente um pouco mais complicado de ir lá, revisar o assunto, estudar, aprofundar um pouco mais, pedir ajuda de um colega. É nesse momento realmente que a gente percebe a rede de apoio que a gente criou durante esse período. E a gente realmente consegue prosseguir aí fazendo melhor para os nossos pacientes, Maravilha. Eu me lembro, faz muito jus isso que você disse, que desde o início da construção do sonho é necessário ter essa rede de apoio, Eu me lembro que eu já cheguei no cursinho, bem mais velho, e eu encontrei ali, naquele lugar, naquele ambiente, amigos, pessoas incríveis que me ajudaram a fixar, a ter realmente mais atenção, me ajudaram a aprender coisas que no meu ensino médio eu nem tinha aprendido, e que eu fui aprender no cursinho. Eu me lembro algumas vezes: Naíse, me tira uma dúvida aqui, você ali prontamente me ajudava com as minhas dúvidas. E realmente, durante a graduação, a gente continua tendo essa rede de apoio, construindo laços fortes, para que a gente possa... São essas pessoas que ajudam a gente a caminhar mesmo nas dificuldades, e que elas se fazem presentes também nesses momentos de alegria, quando você disse a formatura, Então, realmente, assim, bastante interessante. Você disse agora há pouco que durante a faculdade muitas coisas mudam,
O que você, quando começou a faculdade, não, eu quero, depois que eu me formar, vou fazer residência disso, mas que aí depois se transformou nisso até chegar aí onde você está hoje? Pronto. Durante a faculdade, até mesmo antes, eu sempre tive a certeza de que eu faria clínica médica. Essa certeza, ela ficou mais consistente, né? Depois que eu passei pelo ciclo clínico, realmente. Mas já era uma decisão desde antes de entrar na faculdade. Só que antes de entrar na faculdade, eu sempre falava que queria cardiologia. Eu passava na frente do Hospital do Coração na Messejana e dizia, eu ainda vou trabalhar aí. Mas aí acaba que quando eu passei pelo ciclo clínico, descobri algumas paixões, aí começando no 5º semestre, que é o momento que a gente inicia o ciclo clínico, né? E a cardiologia não foi um desses sonhos. Então foi a primeira desesperança dentro do curso de medicina. Que a doutora Sandra Falcão não escute esse podcast. Tô brincando, escute, doutora. E aí acabou que eu me apaixonei um pouco pela endocrinologia durante esse período, no 5º semestre. Adentrei na liga de endocrinologia no 5º semestre ainda. E aí enveredei pela monitoria, pela presidência da liga posteriormente. E escrevi até um livro realmente, né, nessa área da endocrinologia. E entrei na residência médica com essa ideia inicial, vou fazer endocrinologia. Para a gente explicar um pouquinho, né, a residência de clínica médica ela é um pré-requisito básico para a gente conseguir ingressar nas subespecialidades, né, a endocrinologia, a cardiologia, a gastroenterologia, a reumatologia. Então, são 2 anos necessários e fundamentais na construção do médico clínico para a gente conseguir ingressar na subespecialidade. Mas eu já tinha em mente que a minha subespecialidade seria endocrinologia. Quando eu cheguei na residência de clínica, como eu até havia comentado contigo, né? Eu passei no final do meu internato, eu ainda não havia terminado a faculdade quando eu prestei a prova da SURSE, né? Eu só realmente fiz a prova da SURSE como processo seletivo, que foi no período de novembro. Era para eu ter concluído a faculdade em novembro ainda. Novembro, dezembro. Mas acabou que com a pandemia, eu acabei 3 meses em atraso, né? Eu acabei realmente dia 23 de fevereiro de 2023. Então, quando eu fui prestar a SURSE, eu ainda nem havia passado, por exemplo, pela parte do meu internato da cirurgia. E foi uma experiência, assim, revolucionária, porque eu consegui passar ainda durante o internato e eu tive apenas 7 dias entre o final, a minha conclusão e o início da residência. Então, eu sempre dizia, eu sou um I5 de carimbo. A minha primeira carimbada foi no hospital universitário aqui em Fortaleza. Já como residente? Já como residente. Uhum. E aí, ao longo dos meses, a gente começa a ficar com algumas dúvidas, algumas pulgas atrás da orelha. Meu Deus, será que eu realmente quero endocrinologia? E aí vão surgindo os outros amores, né? Dentro da residência. E alguns meses que a gente se identifica mais, outros realmente que a gente fala, não, isso eu nunca pensei realmente, agora eu tô comprovando que jamais eu faria. E aí foram surgindo outras possibilidades, né, além da endocrinologia. Gosto muito da gastro hoje em dia, né, o nosso hospital, o Hospital Universitário Walter Cantídio, né, da UFC, é uma referência nessa área. Gostei muito da reumatologia no hospital também. Também, verdade. E a endócrina eu ainda não passei. Cenas para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos, para a gente realmente ver se é isso que a gente se encontra e deseja fazer para o resto da vida. Doutora, como que foi? Você disse que passou, ainda estava no internato. Durante o internato, você chegou a fazer algum curso preparatório para fazer essa prova da SURSE? Você prestou só a SURSE mesmo? Como é que foi essa preparação para passar na residência? Como foi? Bom, sempre foi um desejo meu conseguir realmente passar após, assim, em seguida, né, ao término da conclusão da faculdade para a residência médica. Eu tinha em mente esse plano, né? Mas acaba que com o internato, com a rotina muito atribulada, a gente fica muito cansado, não consegue conciliar muito bem os estudos naquele mês um pouco mais puxado. Acabou que aquele desejo ele foi ficando um pouco de lado, sabe? Uhum. E aí eu dizia, meu Deus, se for realmente para ser, que seja. Vou tentar estudar aqui o máximo que eu consigo, me dedicar o máximo que eu posso.
E prestar a minha prova e que, se for para ser, será. Não tinha realmente, assim, preparação por cursinhos. A minha preparação foi feita de forma individual mesmo. Eu pegava videoaulas, eu assistia, fazia questões. Uma coisa que me ajudou muito a passar na SUSE é que, como muitos já sabem, a SUSE ela tem uma repetição de temas, de formas de questão. Então, eu acabei que fiz um livrinho mesmo. Eu andava com um livro xerocado, assim, impressos, das provas e dos gabaritos. E eu comecei a estudar pelas questões mesmo. Eu fiz as questões desde 2009 até 2022, 23, né, no caso, que foi a última prova, que quem faz em 2023 entra em 2023. Né? Exato. Em 2022, na verdade. E eu estudava baseado nas questões mesmo. Via algumas videoaulas e sempre fazia a minha pesquinha ali do lado da questão. Essa questão tenho dúvida, tenho que revisar esse assunto. E aí eu fui fazendo realmente minha preparação. E na véspera da prova, que foi no mês de outubro, né, de 2022, eu realmente tentei revisar o máximo que eu conseguia, porque eu já havia feito todas as questões, né, de 2009 até 2022, e eu comecei a revisão. E aí, durante essa revisão, foi um período bem intenso. Eu fui para a prova assim, meu Deus, será que eu realmente estou apta, né? Todo mundo se dedicou desde o começo do ano, minha preparação foi mais agora no final. Preparação, assim, de fato, voltada para a prova. Obviamente, a gente estuda bastante ao longo da faculdade, né? Eu sempre realmente me dediquei e busquei fazer o meu melhor durante toda a faculdade, mas a gente sabe que são provas, são processos seletivos que acaba que não é aquele estudo que você estuda para a vida, né? Como a gente realmente é ensinado. É aquele estudo mais voltado para a realização de uma prova, para resposta de questões o mais rápido que você consegue, para você conseguir organizar o seu tempo durante aquele período da prova. E aí eu fui pra prova bem segura, meu Deus, será que é pra ser isso mesmo? E acabou que deu tudo certo. Coisa boa. E eu consegui passar. E eu acho que isso é uma ótima estratégia, pelo menos pra SUSE, que tem essa repetição de temas, de questões, de modo de questões. É uma banca, né? A banca da UFC, geralmente, que faz a prova, então realmente tem essa repetição. Tu fez só SUSE? E eu realmente prestei só SUSE. Era o meu objetivo, era ficar aqui em Fortaleza, o meu objetivo era entrar no hospital universitário. Eu sempre tive esse desejo. Na verdade, eu não conhecia os outros hospitais. Eu vim da Universidade Federal do Ceará, mais campus Sobral. Então, a minha experiência, o meu conhecimento em relação aos hospitais aqui de Fortaleza eram muito pequenos. Eu realmente só tive contato com o hospital universitário, porque eu fiz uma parte do meu internato aqui, na verdade só 4 meses, que foi o que me foi permitido, e eu tive contato também no Hospital da Messejana, e um estágio que eu fiz, não foi nem durante o internato, foi durante o 5º semestre. Eu não conhecia HGF, Valdemar, César Caos. Então, quando a gente vai determinar os nossos hospitais no processo seletivo da SUSE, a gente sempre fica entrando em contato com os residentes de cada hospital. E aí, como é que funciona a residência? Como é a carga horária? Como é o ensino? A questão realmente mais voltada para o residente, e acabou que eu realmente escolhi o Hospital Universitário Walter Cantídio, e eu sou muito feliz pela minha escolha. Parabéns. Realmente, assim, a sua trajetória, né, doutora, ela sempre foi muito objetiva, né? Eu me lembro no cursinho, né, a gente ali estudando. Você ficou quanto tempo no cursinho? Eu fiquei apenas um ano. Um ano no cursinho, pronto. Já no primeiro ano já passou para no vestibular, ainda não internato, né? Já prestou a prova da SUSE, já passou, né? Então, assim, você tem um foco muito grande, né? Parabéns mesmo, fica assim, Obrigada. maravilhado. Você é um exemplo mesmo, assim, de uma pessoa que quer, que tem um objetivo e que faz de tudo para alcançar aquele objetivo, né? Parabéns. Conta para nós, doutora, um pouquinho aí como que foi o seu R1 lá no Valdemar, no Walter Cantídio. O R1, acho que em todos os lugares, é um pouco conturbado, né? Mas foi muito acolhedor. O hospital, ele é acolhedor, ele realmente é voltado para o ensino, ele é realmente voltado para o estudante, tanto o estudante interno, né, como realmente o estudante residente. Mas assim, como eu falei, foi um desafio, pelo menos nos 4 meses iniciais.
Eu era um I5 de carimbo mesmo, né? Eu tive 7 dias, eu não tive nenhum contato com paciente, com plantão. Então, foi uma adaptação em dobro. A adaptação à nova cidade, eu já havia morado aqui, né? Como você sabe. Mas acabou que eu já estava morando há 6 anos em Sobral, eu tive que me mudar. E a gente realmente retorna à rotina um pouco ludibriado, assim, né? E o hospital, a rotina nova, novos colegas, e aí também a questão dos plantões, né? Quando a gente começa realmente, é uma fase de muita apreensão, a gente fica muito nervoso com os primeiros plantões, para saber se estava capacitado ou não. Mas no R1, eu pude perceber que foi uma das minhas melhores escolhas mesmo. Lá a gente consegue ter uma base, a gente consegue tirar nossas dúvidas, a gente tem o apoio dos nossos preceptores, né? A gente tem as atividades acadêmicas voltadas realmente para o ensino. E a gente consegue, pelo menos eu percebo isso em mim, que eu não criei tantos vícios, né? Partindo diretamente para a residência e depois que comecei a dar os plantões. Eu realmente pratico nos meus plantões o que eu sou ensinada na residência. Perfeito. Então, eu sou muito feliz dessa forma. A residência tem meses e meses, né? Meses um pouco mais puxados, meses mais leves. E tem as questões dos plantões também, que nos capacitam bastante, né? Embora muitas vezes pesados, né? Desgastantes, né? Os plantões de TRR, que a gente chama. A gente fica no time de resposta rápida do hospital, atendendo as intercorrências. Em média de 32 plantões no primeiro ano. Então, também prepara bastante para essa questão das intercorrências e da nossa vida como profissional médico fora do ambiente hospitalar do Hospital Universitário Walter Cantídio. Além do Valdemar, eu estou com o negócio de colocar Valdemar, mas é do Walter Cantídio. Você trabalhou durante a sua residência do R1 em algum outro hospital? Sim, trabalhei. No R1 acabou que, pelo fato de ser um pouco mais puxado, né, a gente realmente tem mais obrigações quanto aos plantões, eu trabalhei bem menos mesmo. Eu trabalhava no interior, no município de Trairi, também trabalhava na minha cidade, né, Crateús, mas eu não trabalhava com uma grande frequência, não. Eu realmente tentei manter a sanidade mental, física, né, me dedicar à residência durante esse período. E agora no R2 aqui eu realmente estou ingressando mais, depois de ter adquirido uma bagagem um pouco maior, mais segurança. E agora eu realmente estou enveredando no mundo dos plantões, né? Agora a gente é até colega de plantões. Passa aqui, pega ali. Passa aqui, pega ali, nos plantões. E agora realmente eu tô conseguindo pegar plantões e ter uma maior segurança e uma fluência melhor durante o plantão. Maravilha. Daíse, conta pra gente um pouquinho, nessa sua trajetória de R1, qual foi o seu maior desafio? E dentro o R1, o que mais te emocionou, assim? O maior desafio que mais te emocionou? Nossa, eu acho que o maior desafio é o desafio pessoal mesmo, né? O nosso enfrentamento diário, vencendo os obstáculos que os pacientes impõem, por exemplo, das questões que a gente não consegue resolver, das doenças mais difíceis, né? Como você sabe, foi interno do Hospital Universitário. Os pacientes lá, eles não têm só uma única patologia, eles realmente têm patologias mais complexas, né? E se estão internados ali, porque realmente tem um quadro... Exato, é um hospital terciário, né? De patologias realmente mais raras. Então, esse é o grande desafio, é lidar com doenças que não me foram apresentadas durante o internato, doenças não muito comuns, e que a gente realmente tem que correr um pouquinho mais atrás do conhecimento e se esforçar para garantir o melhor para o nosso paciente. E as minhas maiores emoções são ver os meus pacientes bem, né, conseguindo a alta. E outra coisa que me emocionou muito durante a residência, que eu sempre faço questão de mostrar para os meus colegas, é o quanto eu fui feliz e o quanto Deus me ajudou ao me colocar dentro da minha turma de residentes, sabe? É realmente uma emoção participar dessa minha turma. São pessoas e médicos muito competentes e nós somos uma verdadeira família. Então faz com que a residência fique bem mais leve e mais tranquila. São quantos residentes contigo? São 20 residentes ao todo de clínica médica. Então
Nós somos realmente boa, uma né? grande família. Gente, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, vamos trocar aqui o plantão. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, não estou no hospital, checa o exame do paciente, vai lá avisar a enfermeira que eu preciso disso e de aquilo. E é fundamental mesmo, voltando a bater na tecla do apoio e da nossa rede de apoio durante todos os períodos. Doutora Anaís, conta pra gente como você consegue conciliar uma vida de residente, já sabe até a pergunta, né? E a vida pessoal, conta aí pra nós. Complicado, né? Dizem que É bem residente não tem complicado. vida pessoal, né? O residente tem vida Tem, pessoal, ok. mas assim, a gente tem que abdicar de uma parte bem grande dessa nossa vida pessoal, sabe? Principalmente quando a gente começa a dar esses plantões externos, que nós sabemos que a gente realmente tem realidades muito distintas, né, nos residentes. Graças a Deus, no meu primeiro ano, eu realmente pude contar com a ajuda mais da minha família, também nessa parte financeira, né, já que eu me dediquei realmente a passar o R1 um pouco mais focada na residência e não nos plantões externos, mas nós sabemos também que tem residentes que precisam trabalhar, não tem esse suporte realmente e que muitas vezes são até provedores do lar, né, provedores das suas famílias. Então, acredito que para esses fica um pouco mais puxado de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Dentro da residência, eu acredito que vai muito de hospital para hospital, né? A gente sabe que tem hospitais mais puxados, né? O HGF ele sempre se destaca como sendo um hospital mais exigente, né? De uma carga horária um pouco maior. Até mesmo acho que pela quantidade de pacientes que ele também tem, né? Exatamente. Pela demanda. O HO é um hospital tranquilo, sabe? São meses e meses, nós não temos emergência, então a gente tem um número fixo e pré-determinado de pacientes. E o que realmente é mais puxado no hospital universitário são a questão dos ambulatórios, né? Nós sabemos que lá é o grande foco, né, do hospital, são os ambulatórios das especialidades, inclusive nós temos as ilhas, né, que atendem esses pacientes, são ambulatórios de todas as especialidades clínicas, o que é um forte do hospital. Então, essa é a parte mais puxada dentro do hospital da UFC, né? E, assim, é realmente um pouco difícil, a gente abre mão de algumas datas comemorativas, a gente abre mão de passar mais tempo perto da nossa família, que é uma coisa que nos desgasta um pouquinho, né? Às vezes a gente fica um pouco desanimado mesmo. Como eu falei, tem meses e meses mais voltados para o academicismo, outros mais tocação de serviço. E nesses mais tocação de serviço, realmente a gente fica mais sobrecarregado, fica um pouco pensativo sobre as escolhas tomadas e sobre se realmente vale a pena, né, abrir mão de tudo isso para ter o que a gente realmente quer, fazer o nosso melhor e conseguir atingir o nosso objetivo, que é terminar a residência médica. Mas no final tudo dá certo, né? A gente realmente se organiza para que a gente não consiga perder nem tanto na nossa preparação como profissional médico, nem na nossa vida pessoal, que é tão importante. Naís, assim como eu, que ainda não me ingressei na residência, mas hei de ingressar, que conselhos você dá para essa turma aí que quer começar a fazer a residência? Diga lá. Bom, eu acho que, assim, vai muito do que cada um pretende, realmente de um plano pessoal, né, de cada um. Mas, assim, o que eu vejo, né, eu acho a residência um preparo extremamente necessário, né, eu acho que é uma formação essencial para o profissional médico atuar de forma mais segura e mais efetiva junto ao seu paciente. São aprendizados muito mais enfocados, né, do que durante o internato. É uma vivência muito diferente, como eu falei. Muitas doenças eu não fui nem sequer apresentada no meu internato, né? Então, acho que realmente a residência é um ponto crucial para todos os profissionais médicos. Eu acho muito complicado hoje a gente não ter essa formação a mais, né? Nós sabemos que o curso de medicina é 6 anos, mas são 6 anos muito corridos. A gente vê todas as especialidades, todas as áreas, mas a gente vê o básico e o fundamental de cada área para que a gente consiga
conduzir, pelo menos corretamente, mas não da melhor maneira. Então, é por isso que existe a residência e os profissionais especializados. Eu acho que realmente a residência é um ponto fundamental. Mas precisa da organização e do plano pessoal de cada um. Então, não tem a receita de bolo pronta. Eu tenho que sair da faculdade e adentrar logo na residência. Ou eu preciso fazer um cursinho obrigatoriamente para eu conseguir passar. Depende do plano de cada um. Eu preciso trabalhar 2 anos, me estabilizar financeiramente e depois enveredar nos estudos para que eu consiga ingressar no programa de residência médica. Vai de cada um e é uma escolha realmente pessoal, mas que precisa de planejamento, assim como tudo na vida. Achei interessante isso que você trouxe sobre planejamento pessoal. É isso mesmo. A vida de cada um é a vida de cada um, né? Eu já tenho uma idade mais avançada, né? Acho que eu tenho mais de 20 anos além de você, mas essa é a minha história também, né? Isso que você disse é bastante interessante, um plano pessoal, um projeto pessoal, né? Uma organização pessoal. Eu venho de uma família mais simples financeiramente, né? E realmente, depois de formado, eu me planejei pessoalmente para ficar trabalhando 2 anos, para depois aí sim estudar, focar. E aí obviamente eu vou precisar de fazer algum cursinho preparatório, porque, né, já perdi toda aquela, como posso dizer, aquela rotina de estudos, né? Você acaba perdendo, porque só trabalho. Mas é muito interessante esse ponto, né? Um plano pessoal. Isso é bastante interessante. Eu acho que eu vou levar isso aí para que as pessoas que estão escutando esse podcast possam realmente aí também trazer isso para si. E, Naíse, a gente já vai aqui encaminhando já aqui para o nosso final do nosso podcast. Eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, né, de ter aceitado o convite de estar aqui no Laudo Med, nesse 29º episódio. E eu gostaria de abrir esse espaço agora para você agradecer, mandar um beijão aí, como diz, um beijinho para papai, para mamãe. Fica o espaço aberto aí para você agradecer, mandar o seu abraço e lembrança aí para quem você deseja. Eu fico extremamente honrada, como eu já falei, e agradecida por ter recebido o convite da sua parte, para participar realmente, mostrar um pouco mais da minha rotina, da minha trajetória até aqui, né? Temos muito ainda a andar, mas eu acredito que tudo é um percurso e uma caminhada até onde a gente deseja. E eu acho que para agradecer mesmo são todos os meus colegas, os meus amigos e principalmente a minha família, né? E como alguns já sabem, eu acredito que até você, né? Eu fui realmente criada por uma pessoa super especial, né? Não foi minha mãe, mas foi minha mãe de coração. Agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida, que é minha tia, meu suporte, minha base. E eu sou muito grata a ela por toda a ajuda, né? Por todo o exemplo. Minha tia foi a primeira dentista mulher lá da minha cidade, né? De Crateús, formada pela Universidade Federal do Ceará. Que legal. Veio para cá em um momento difícil, né? Era a mais velha de 12 filhos. E meu avô, muito visionário, respondeu e colocou a filha mais velha para estudar, mesmo sendo mulher, em uma época em que as mulheres eram mais predestinadas a ficar em casa, cuidar dos filhos, constituir um lar e uma família. E ele sempre apoiou realmente o sonho dela e foi isso que ela fez comigo também, né? Me impulsionou a sempre ser melhor, a estudar, a tentar cada dia crescer um pouco mais. Então, o meu maior beijo e o meu maior agradecimento é a ela mesmo. E mais uma vez agradecer a você, ouvinte, que aqui se faz presente e que você possa aproveitar essa maravilha dessa entrevista aqui com a doutora Naíse. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, e até uma doutora. próxima.